Eu vou falar sobre o resumo do livro do Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clason. O livro começa falando sobre um homem que desejava ficar rico ou acumular riquezas, que se chamava Banzir. Um dia ele reuniu com Cub, que era um amigo dele, para discutir o porquê que Arcabe, que era um grande amigo deles de infância, conseguiu essas riquezas, sendo que ele sempre foi pobre e veio de família humilde como eles. Então eles reuniram com Arcabe e decidiram perguntar qual que era o segredo para acumular aquelas riquezas. Arcabe disse que o primeiro de tudo era guardar sempre 1/10 daquilo que se ganhasse. Esse era o primeiro passo de tudo. Ele disse que não foi muito fácil, que a vida dele foi difícil, que da primeira vez que ele tentou multiplicar o bem que ele conseguiu, os bens que ele conseguiu guardar, ele perdeu porque entregou os seus bens na mão de uma pessoa que não era de confiança. E numa segunda vez ele conseguiu, porque entregou ao Gamit, que era uma pessoa de confiança e tinha experiência com tudo aquilo que ele estava fazendo. E conseguiu, enfim, começar a acumular as suas riquezas. Um dia o rei chegou para ele e falou: olha, você tem que reunir o pessoal e explicar o porquê e como você conseguiu essas riquezas e qual que é a solução. Porque essas pessoas estão questionando, elas não entendem, né? E muitas vezes estão passando por dificuldades, de repente, à toa, porque não tem informação. Então, ele foi lá e reuniu esse pessoal durante 7 dias e explicou quais eram as 7 soluções. No primeiro dia, ele falou que o necessário, o primeiro passo, que era a primeira opção, faça seu dinheiro crescer, né? Invista em muitas coisas. Eles utilizavam muito o método de emprestar quando acumulava muito dinheiro. Então, invista em alguma coisa, compre bens. Esse era o primeiro passo. Controle os gastos, esse é o segundo. Controlar os gastos significa que não deve gastar com tudo que se vê pela frente. Deve gastar com aquilo que é necessário. É claro, uma vez ou outra, você pode gastar, mas não sempre. Multiplique seus rendimentos, invista, aquilo que eu tinha falado anteriormente, invista em algo, guarde dinheiro, invista, compre ouro, empreste, de modo a receber com juros, enfim. Faça do seu lar um investimento lucrativo. Invista em casa própria para sua família. Esse é o penúltimo passo. Aumente a sua capacidade de ganhar. Como que você vai aumentar a sua capacidade de ganhar? Adquira conhecimento. Busque pessoas que tenham conhecimento. Pesquise. Estude. Eles falavam no segundo capítulo sobre a deusa da boa sorte. O que era a deusa da boa sorte? Muitas pessoas achavam que eram várias coisas, mas na verdade, a deusa da boa sorte ela vivia com um homem, ela estava sempre com um homem que acreditava nas oportunidades futuras. E ele sempre buscava crescer, né? E nunca caía em caminhos errados. Esse era o famoso deusa da boa sorte. E o livro falava também sobre as 5 leis do ouro, que trazem competência e segurança. A história começou com Arcade, que colocou seu filho na mão do seu filho uma quantia e disse que ele deveria multiplicar. O seu filho foi tentar multiplicar e de cara perdeu o dinheiro, mas depois, enfim, ele conseguiu esse dinheiro e depois ele trouxe muito mais para casa. Todos ficaram muito felizes e com ele, o que fez ele conseguir tudo isso? Foram as 5 leis do ouro que Arcabe fez para seu filho. A primeira era: o ouro vem de bom grado para o homem que ganha 1/10 daquilo que ganha, que guarda 1/10. Isso aí era a primeira frase que ele sempre dizia. O ouro trabalha satisfatoriamente para o homem que lucra no emprego, multiplicando assim os flocos. A pessoa não deve só guardar, ela deve investir em algo para que isso multiplique. O ouro busca proteção ao proprietário cauteloso que investe. Ou seja, você tem que investir, mas com muita cautela, vigiando todas as coisas ruins que possam estar acontecendo ao redor.
O ouro foge do homem que emprega em negócios não familiarizados, ou seja, tem pessoas que investem seu dinheiro em coisas que não sabem se vai dar certo ou não, e muitas vezes vêm a perder seu patrimônio. O ouro escapa do que força ganhos impossíveis ou que confia na sua própria experiência. Tem pessoas que falam, eu vou investir nisso porque tal pessoa falou que ia dar certo. Errado, não deve acontecer, não deve fazer isso. Deve investir em coisas que você sabe que já deu certo e que pessoas experientes já te passaram isso. O livro falava no próximo capítulo sobre o negociante de camelos. Era um homem que se chamava Tarcade. Ele gastava muito seu dinheiro e acabava ficando sem, devia para muitas pessoas. Chegou uma certa época que ele teve que deixar sua esposa voltar para casa dos pais porque não tinha condição de sustentá-la. E ele acabou indo embora, virou escravo. E ele começou a cuidar de camelos, ter experiências com camelos. Um belo dia, a esposa de um dos seus amos falou: foge com esses camelos, vá de volta para o local da sua cidade, o local de onde você mora, na Babilônia, e diga para todas as pessoas: eu vou pagar essas dívidas, estarei pagando um por um. Essas pessoas não irão acreditar de início, mas você vai provar sim, porque você é uma pessoa de determinação. E foi isso que ele aprendeu. As pessoas, quando têm determinação, o caminho pode ser encontrado. Daí surgiram as tabuinhas de argila, feitas por Tarcade. Depois de tudo isso que ele passou, ele fez essas tabuinhas de ensinamentos, orientando o que as pessoas devem fazer para não passar por isso que ele passou, né? E isso serviu de solução para muitas pessoas que ali viviam. O emprestador de dinheiro. Um belo dia, Rodin, que era uma pessoa que tinha muito dinheiro, foi pedir um aconselhamento para este emprestador de dinheiro. Falou: olha, minha irmã está precisando de um dinheiro para investir em tal negócio junto com seu esposo. Eu não estou sentindo segurança em emprestar e eu vim te pedir um conselho. Ele disse o seguinte: só empreste a partir do momento que você sentir segurança de que seu patrimônio vai voltar para suas mãos. E, se possível, com juros, né? De forma que multiplique. Se você sentir que isso não vai acontecer, não faça, né? Ele sempre dizia que é melhor uma pequena cautela do que um grande remorso. As muralhas. O rei recebe um grande ataque e as muralhas da cidade eram o que defendia eles. Ou seja, qual que é a moral da história? Deve ter sempre uma reserva de proteção para defender-se no momento de guerra ou de aperto, ou de apuro. O homem de mais sorte da Babilônia. Quem era esse homem de mais sorte da Babilônia? Era um homem que tinha conhecimento, buscava sempre melhorias, sabia lidar com todas as coisas. Era uma pessoa que gostava e dava muito valor para as coisas simples da vida, sem almejar ou esbanjar coisas alheias. Por fim, os babilônios eram financistas e homens de negócios talentosos e foram inventores do dinheiro, né, por meio de trocas. A Babilônia trouxe muitos ensinamentos e riquezas aos povos. E é isso que eu tenho para falar. Obrigada, boa noite.